Bom dia, meus irmãos. Com alegria nós voltamos a estudar a palavra de Deus, estamos juntos mais uma vez. Eu quero iniciar lendo a palavra de Deus. Livro de Lamentações, capítulo de número 3, versos 22 e 23. A palavra do Senhor diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém. Deus, em sua fidelidade, tem renovado sobre nós as suas misericórdias a cada manhã e tem nos garantido que durante as horas do dia a abundância da tua preciosa graça haverá de estar presente conosco, dando-nos as condições necessárias para vivermos os desafios que o dia nos traz. Vamos orar antes da nossa aula de hoje. Hoje estudaremos a aula de número 10, que fala sobre a fidelidade. Vamos orar. Senhor, bendito seja o teu santo nome. O Senhor, Pai, tem sido fiel ao Senhor dentro de tudo aquilo que tem nos dado a conhecer. O Senhor tem sido fiel a Deus, a nós, dentro de tudo aquilo que o Senhor prometeu pactualmente, e que assim o Senhor tem realizado com fidelidade no caminhar do tempo. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque sem a tua misericórdia se renovando sobre nós, certo e seguramente nós não subsistiríamos dentro das lutas, das dificuldades e das necessidades que temos. Nós louvamos ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Deus fiel que o Senhor é e por ter renovado sobre nós as tuas misericórdias na manhã desse dia. Em nome de Jesus, oramos, pedindo, Senhor, que ilumine-nos no estudo da tua palavra nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, voltaremos daqui a pouco. Nós vamos ouvir um hino nesse momento.
Irmãos, fidelidade é o tema da nossa aula de hoje, do nosso estudo desta manhã. Na nossa revista, a lição 11, ela traz o título desta forma: Viva com honesta fidelidade. O texto bíblico que temos por base aqui é o texto de Provérbios, capítulo 3, verso de número 3. E o texto de Apocalipse, capítulo 2, verso de número 10. Também eu vou fazer menção de Mateus, no capítulo 25, das parábolas dos talentos. Elas nos ajudarão a entender esse tema, a entender um pouco sobre a relação da fidelidade envolvendo a nossa vida. Vamos lá, vamos ao nosso estudo desta manhã. Vivendo com fidelidade. É o que nós estamos propondo a pensar juntos aqui. Provérbios 3:3. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. E Apocalipse 2:10. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, ser fiel até a morte tem sido entendido de maneira muito equivocada em muitas leituras que os cristãos, as pessoas têm feito quando da leitura das Escrituras Sagradas. O contexto ali era um contexto de morte, era um contexto de perseguição. E quando Jesus, dirigindo-se à igreja de Esmirna, usa essa expressão, ele não estava referindo-se diretamente a uma questão de fidelidade até que se chegasse ao fim da vida, para que desta forma, sendo fiel em todos os momentos até lá, então se conquistasse a coroa da vida ou a salvação eterna. Jesus está afirmando que, dentro do contexto em que eles estavam vivendo, aqueles nossos irmãos deveriam viver com fidelidade, mesmo que isso os levasse à morte. Não que a fidelidade deles traria como prêmio a salvação, e se eles não fossem fiéis, não teriam a salvação como prêmio e eles não conseguiriam conquistá-la. Fidelidade, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, meus irmãos, caminham com duas vertentes bem distintas. Uma tem referência ao ser de Deus em sua fidelidade para consigo mesmo, dentro da relação pactual que ele estabeleceu para com o seu povo, um povo que ele constituiu para si mesmo. Então, no Velho Testamento, dentro do conceito pactual, a fidelidade de Deus ela se torna mais clara. E desta forma, nós temos também a fidelidade humana se apresentando ali. Então, o sentido da fidelidade, ele caminha entre o sentido que às vezes é traduzido a nós como certeza, fidelidade, verdade, justiça, e até mesmo como sinônimo de amor, quando essa referência é feita ao ser de Deus. A palavra pistes no Novo Testamento, ela significa, é traduzida como fé, normalmente, e ela significa fidelidade. Então, nós temos que pensar em fidelidade na relação da confiança para com Deus, e dentro dessa relação de confiança, nós temos que entender que a nossa fidelidade está ligada de uma maneira muito direta ao pacto estabelecido por Deus, estabelecido entre Ele e nós. Então, este pacto, ele envolve uma relação que, no seu estabelecimento, teve um único lado. É o que nós chamamos de um estabelecimento unilateral. Não houve bilateralidade na elaboração dos termos pactuais. Absolutamente. No entanto, quanto à sua realização, ele tem os dois lados. Aí sim, ele é bilateral. Porque Deus tem a sua parte dentro do pacto que foi estabelecido, e nós, como
seres humanos, dentro desse pacto, também temos a nossa responsabilidade, a nossa obrigação, e nós não podemos nos esquecer disso. Vamos olhar o texto de Apocalipse 2:10, quando ele apresenta ali a sua situação e o seu contexto. A cidade de Esmirna, uma das cidades que estava localizada na região da Ásia Menor, ela estava próxima da cidade de Éfeso. E essas duas cidades, elas se rivalizavam dentro da sua expressão de importância daquela região. Esmirna, numa cidade portuária, a cidade que reivindicou do imperador a autorização para construir um templo ao imperador. Quando o imperador então autoriza, esse templo é construído e se torna o segundo templo construído ao imperador romano dentro daquela região. Então era uma cidade, meus irmãos, muito próspera, era uma cidade muito bem estabelecida, e nós vemos que a fidelidade dela a Roma, mesmo antes de Roma ter conseguido um domínio, podemos afirmar, mundial dentro do contexto daquela época, o templo já foi construído. E nós vemos que a sua fundação em 1000 antes de Cristo, antes da era cristã, caminhou até o ano 400 antes de Cristo. E ali houve a sua destruição, ficando 200 anos desta forma até que ela acaba sendo reconstruída, 200 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ela passou a ser designada, ela chegou a receber o nome de Coroa dos Portos, pelas belas construções que ela tinha, os edifícios públicos muito bonitos, muito belos, que chamavam a atenção. Nesta cidade, uma cidade com todo um contexto de idolatria, tendo um contexto de religiosidade muito grande, havia uma igreja. E Jesus, ele escreve a essas igrejas localizadas na Ásia Menor, e Esmirna é uma delas. E ali nós observamos Jesus mostrando, como nas outras cartas, o conhecimento que ele tinha daquelas comunidades. No começo do livro do Apocalipse, Jesus ele identifica-se, ele apresenta-se, e aqui não é de forma diferente. Ele apresenta-se como aquele que morreu e tornou a viver. Ele disse: eu conheço vocês, eu conheço a sua tribulação, possivelmente por causa de perseguições religiosas, porque os crentes não estavam se sujeitando ao culto ao imperador, e isso trouxe a eles seguramente muito sofrimento, trouxe a eles muitas lutas, trouxe a eles muitas dificuldades. Não apenas isso, foram acusados de blasfêmias, de injúrias, sofreram falsas acusações e sofreram inclusive de maneira física, quando Jesus diz que conhece as dores daqueles nossos irmãos. Cidade que estava num contexto de sofrimento, num contexto em que a morte se apresentava diante dela. Jesus faz referência aos falsos judeus que ali estavam. Ele os chama de alguma forma de mensageiros de Satanás. E Jesus diz àquela igreja: vocês são de fato ricos. Ricos na ousadia, porque eles eram ousados, sim, dentro da confiança que tinham. Eles eram ricos dentro da fidelidade que eles tinham ao Senhor. E eles eram ricos também, como Jesus afirma, nas recompensas ou na recompensa que eles haveriam de receber. Desta forma, nós vamos observar que a questão da fidelidade, ela envolve a relação dos filhos de Deus de uma maneira muito própria, de maneira muito particular. O apóstolo Paulo, em Gálatas,
relaciona fidelidade como parte do fruto do Espírito. Uma qualidade, uma virtude que está presente e deve ser desenvolvida na vida dos filhos de Deus. Ali ele se refere a fruto do Espírito, no singular, mostrando que fidelidade, paz, bondade, alegria, mansidão, domínio próprio compõem o fruto. E que esses aspectos são partes dele, que envolvem a nossa vida e que precisam ser desenvolvidas, trabalhadas, tratadas para o nosso próprio bem-estar e para a honra e glória do Senhor Todo-Poderoso, o nosso Deus. Dessa maneira, meus irmãos, nós vamos observar 3 aspectos que seguramente nos ajudarão dentro da nossa vida de fidelidade, que eu acredito ser um desafio para cada um de nós. Primeiro, a fidelidade é uma virtude que implica em esforço pessoal. Então, a fé, ela é um exercício humano. Eu não quero aqui de forma nenhuma desqualificar a sua origem. Sabemos estar em Deus, o Deus Todo-Poderoso. Quando nós falamos em origem, nós entendemos que se não fosse a ação de Deus, não haveria, meus irmãos, de maneira alguma possibilidade de exercermos confiança, credulidade, de exercermos fé no Deus Todo-Poderoso. As Escrituras afirmam que nós, depois de Adão, espiritualmente nascemos mortos em nossos delitos e pecados. E o morto, ele está absolutamente inativo, ele não tem ação, ele não tem absolutamente nada que ele possa desenvolver como um ato, porque a morte, ela qualifica a inércia total e absoluta. E assim nós estávamos diante de Deus. Espiritualmente não tínhamos ações, então se nós não tínhamos ações ou nenhuma ação, não tínhamos como exercer confiança. Então nós olhamos as Escrituras e vemos que foi necessário, então, Deus vir em nossa direção. Primeiro, na eternidade passada, dentro de um acordo pessoal e trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, tomar a decisão, o Pai, de resgatar-nos como um povo exclusivamente seu. E desta forma, uma dívida teria que ser paga, e essa dívida, então, voluntariamente se propôs a ser paga pelo Filho. E o Espírito, então, da mesma maneira, aplica em nós os méritos redentores da pessoa do Filho. Então, meus irmãos, quando Jesus, então, paga a nossa dívida lá atrás, na cruz, mesmo que ela não tenha ainda acontecido, o Espírito Santo passa a agir. Entendemos assim que antes mesmo da vinda de Cristo, antes mesmo de Cristo ter morrido na cruz, Deus já estava operando a redenção do seu povo, lá no que chamamos de Velho Testamento, dentro dos méritos de Cristo, no crédito de tudo aquilo que ele ainda haveria de realizar. Então, a regeneração significa que nós passamos da morte para a vida. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Pela graça fomos salvos. Então, dessa forma, regenera-nos, chama-nos à vida, nascemos de novo. E quando nascemos de novo, então, começa em nossa vida o processo da conversão. E esse processo da conversão, ele envolve 2 aspectos, arrependimento e fé. Não vamos discutir qual deles vem primeiro ou não. O fato é que nos arrependemos da maneira como vivíamos e passamos a exercer confiança em Deus, na sua verdade, entendendo que a nossa vida era uma vida contra o próprio Deus. Então, a fé, ela é um exercício nosso, porque Deus deu-nos vida, estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e agora nos fez ressuscitar juntamente com Cristo. E dessa forma, então, nós entendemos que, segundo o apóstolo Paulo, a fé é um ato exercido por pessoas que nasceram de novo, dentro do ato regenerador de Deus em Cristo Jesus, tendo a aplicação dos méritos de Cristo sobre
nós através da pessoa do Espírito Santo. Então, de acordo com Paulo, em 1 Coríntios 4:2, o que Deus espera de nós é que nós, como despenseiros dele, sejamos encontrados fiéis. E nunca é demais a gente lembrar que nós temos uma inclinação natural a práticas pecaminosas, práticas de pecado. E nós vemos que a parábola dos talentos, o texto que eu citei anteriormente, que nós haveríamos fazer uma menção sobre ele, vai nos ajudar a entender a relação da fidelidade e da infidelidade dentro da nossa vida. O que representa um comportamento fiel e um comportamento que não é fiel. Então a tendência natural é de pendermos, meus irmãos, para o nosso coração natural. O coração natural que nos impulsiona sempre em uma direção contrária a Deus e a sua vontade. Naquela parábola, Jesus falando sobre o reino e falando sobre aqueles que estarão presentes no reino, ele faz ali a menção de um senhor que vem, entrega a 3 servos o valor que é devido à condição de cada um deles. A um 5, a outro 2 e a outro 1 talento. E nós observamos que um deles decidiu enterrar o talento que o Senhor havia lhe dado. Ali as Escrituras dizem que ele teve medo do Senhor. Conhecendo a exigência do Senhor, conhecendo a grande atitude que o Senhor tinha dentro da sua exigência, então ele resolveu não correr o risco, ele resolveu então enterrar. Quando ele voltar, eu devolvo aquilo que é dele. Isto, dentro das palavras de Jesus, é entendido como um ato de falta de fidelidade. Irmãos, estamos numa sociedade que é infiel, e ser fiel no meio dela não é fácil. É um desafio extremamente grande. Nós observamos nas Escrituras alguns exemplos. José, por exemplo, na casa de Potifar, ainda não tão experiente, mas uma pessoa que ali demonstrou fidelidade quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Ela tenta seduzi-lo e dessa forma ela estaria traindo a relação de fidelidade para com o seu marido. E José trairia a sua relação de fidelidade para com o Senhor. E ele diz exatamente isso: não pecaria eu contra o meu Senhor. A sua posição foi uma posição corajosa de fidelidade. Ele preferiu enfrentar a ira de Potifar a enfrentar a ira de Deus. Não só José, mas observamos um outro personagem muito conhecido, Daniel e os seus amigos, quando na invasão de Judá por Nabucodonosor, cidade destruída, e um grupo de jovens escolhidos a dedo, com um vigor físico que destacasse-se, com um conhecimento também que fosse considerável, eles foram levados para a Babilônia. E quando chegam ali e precisavam ser cuidados e bem cuidados, e eles teriam que comer de toda aquela iguaria, de toda aquela boa comida que o rei então oferecia a esses que haveriam de servi-lo, Daniel e seus 3 amigos decidem por não comer, pedindo apenas pão e água, e aquela pessoa que tinha a responsabilidade de cuidar deles ficou temerosa, ficou receosa, porque ele tinha responsabilidade sobre eles. E diante daquela situação, Daniel e os seus amigos não se alimentaram e corajosamente não cederam à tentação daquela alimentação que tinha todo um caráter de idolatria. E esse caráter de idolatria se vê presente quando Daniel e os seus amigos
agora teriam que se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. E eles não fizeram isso. Eles não se curvaram diante, os amigos de Daniel, diante da estátua de Nabucodonosor, e ali o adoraram. Preferiram enfrentar a ira do rei a enfrentar a ira do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, olhamos para o apóstolo Paulo. Paulo, ele nos ensina que é preciso esforço para viver com fidelidade a Deus. Ele mesmo disse que a relação da fidelidade, ela apresenta-se dentro de uma virtude que exige esforço pessoal. Então ele diz o seguinte em Romanos 7, 19 e 20. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo vivia numa constante luta, e a sua luta era para que fosse encontrado fiel como bom dispenseiro da graça, ou da multiforme graça de Deus. Dessa forma, meus irmãos, o apóstolo Paulo mostra-nos que a nossa vida é uma vida constante de luta, numa relação de fidelidade ou não fidelidade, dentro do que Deus tem nos apresentado como vontade e como propósito para a vida. Não adianta enterrar talento e achar que nós vamos simplesmente, quando tivermos que chegar diante de Deus, apresentá-lo a Ele. Para cumprir fielmente o seu ministério, Paulo teve que se esforçar. E não é comum, como filhos de Deus, nós optarmos pela chamada lei do mínimo esforço. Ou, é melhor, sombra e água fresca. Ou então que o mundo acabe em barranco, né, para eu terminar encostadinho ali, que é mais fácil. A falta de esforço é sinal de infidelidade. Lembra da parábola? Porque ela vai, meus irmãos, restringir a nossa capacidade pessoal, aquela capacidade nos dada por Deus, e ela nos leva ao comodismo. Nos acomodamos, achamos que assim está bom, e nós vamos achar que podemos continuar caminhando dessa maneira que está tranquilo, de vez em quando orando, de vez em quando lendo as Escrituras, de vez em quando indo à igreja, ou de vez em quando fazendo alguma coisa que agrada a Deus, entre aspas, ou então justificando a nossa atitude em atos errados e equivocados das outras pessoas. É necessário esforço e determinação para que sejamos encontrados fiéis no dia do Senhor. Não há absolutamente nenhuma dúvida com relação a isso. Vejam, em segundo lugar, o desafio do caráter irrestrito da fidelidade. Voltamos lá então à parábola dos talentos. Os dois primeiros servos, aquele que recebeu 5 talentos e que multiplicou esses talentos, o que recebeu 2 talentos e multiplicou esses talentos, eles receberam do Senhor a seguinte observação: vocês foram fiéis no pouco, sobre o muito eu os colocarei. Uma coisa que é importante, nós dizemos, né, Deus está vendo, né? Deus está vendo e sabemos que Ele está vendo, não temos dúvida disso. Mas, meus irmãos, nós, a semelhança daquele Senhor que ausentou-se e voltou para buscar aquilo que era seu, o nosso Senhor ausentou-se também. E Ele nos dá a liberdade de fazer o que queremos com os talentos que temos, com os valores que Deus nos concedeu. E a gente observa que Jesus ele reprovou muitas vezes os fariseus. E em um determinado momento ele reprova aqueles judeus profundamente religiosos, mas com pouco entendimento e pouca compreensão, por agirem de uma maneira aparentemente fiel. Eles tinham uma atitude que as pessoas elogiavam. No entanto, meus irmãos, eles omitiam outras que não eram convenientes. Isto nos mostra a relação
do caráter fiel, meus irmãos, que é o que de fato Deus quer. Ele não quer simplesmente uma atitude, mas um caráter fiel. A gente olha para Estevão e vemos que ele se torna um grande mártir. E ele se torna um grande mártir cristão por ter irrestritamente vivido a sua relação de fidelidade ao Senhor. Ele, nós podemos dizer, ele foi fiel e foi fiel de forma que a sua fidelidade o levou a morrer. Ele foi fiel até a morte. Ou foi fiel, mesmo que a sua fidelidade o levasse à morte. Então, fidelidade nas pequenas coisas se torna um desafio para muitos dos filhos de Deus. Dê uma olhada nessa frase. Johannes Smith diz o seguinte: ser fiel e exato nas pequenas coisas, e o será também nas grandes coisas. Aquele que tem dificuldade no que é pequeno ou no pouco, não vamos esperar que ele consiga sucesso naquilo que é maior e naquilo que é grande. Terceiro, a fidelidade é uma virtude que confere recompensa. A parábola dos talentos, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Apocalipse 2,10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Há um engano profundamente grande que muitos cristãos têm cometido. Vão para as Escrituras, tomam conhecimento da eleição, tomam conhecimento da predestinação, e desta forma eles entendem que estão seguros, estão salvos quando estudam a perseverança dos santos. Os santos haverão de ser preservados, têm a sua salvação garantida, então agora é pensar que não importa o que façamos, estamos salvos, o que de fato vale a pena é estar no céu, estar com Deus, estar com Ele lá no novo céu e na nova terra quando Jesus voltar. E fim de conversa. Né? Irmãos, é um tremendo equívoco a segurança que a eleição, a segurança que a predestinação, a segurança que a perseverança dos salvos, ou a preservação dos santos, segundo as Escrituras, traz para cada um de nós. Irmãos, muitos têm vivido assim, de forma relaxada, vivendo em pecado, vivendo de uma maneira displicente a sua própria vida com Deus, porque entendem que o que importa é ser salvo, o resto não tem muito valor e muita importância. Só que esquecemos de uma coisa: as Escrituras dizem que nós haveremos de prestar contas de cada um dos nossos atos aqui. E haverá peso, sim, na eternidade futura, quando todas as nossas contas forem colocadas na balança. Eu brinco algumas vezes com vocês, meus irmãos, quando falo sobre a cadernetinha de pão. Na minha infância, a gente tinha uma cadernetinha em que tudo aquilo que se comprava era anotado ali. E no final do mês, então, ou no começo do mês, essa cadernetinha era levada até a mercearia, era levada até a venda, né, era assim chamada, e ali o dono da venda, o dono da quitanda, o dono da mercearia, o dono da padaria, ele somava tudo que ali estava e a dívida, então, ela era quitada. A gente ficava com uma via, ele ficava com uma outra, e nas duas havia anotação, uma para controle dele e outra para controle nosso. E, meus irmãos, não imaginemos que isso será diferente conosco. É evidente, é apenas uma ilustração. Deus não está registrando literalmente, como tendo um grande caderno, uma grande caneta, os nossos atos. Mas tenha certeza,
Os nossos atos, eles não passam em branco, não passam desapercebidos diante de Deus e teremos que prestar contas de cada um deles dentro da nossa própria salvação. Nós não podemos nos esquecer disso. Vida de infidelidade não é o que Deus espera dos seus filhos. Ele é fiel e espera que cada um de nós também seja fiel. Fomos eleitos sim. Ele escolheu-nos e não nos disse como escolheu ou que critério ele usou, porque mérito não há nenhum e nenhuma pessoa para que essa escolha aconteça. Fomos predestinados? Sim. Significa que nós fomos destinados a uma vida futura com Deus, a uma vida com Deus que ainda não aconteceu, mas ela é segura e ela é certa. Enquanto estamos aqui, nós viveremos uma vida de crescimento, uma vida de fidelidade, sim. Porque Ele próprio estará nos preservando. Mas lembre-se que não é um ato automático e instantâneo. E, sendo parte do fruto do Espírito, envolve a nossa vida, envolve, meus irmãos, a nossa vontade de realizar, porque Ele já nos tem dado a condição para isso. O que Deus requer de nós? Deus requer que os seus filhos sejam encontrados fiéis dentro do pacto de vida estabelecido em Cristo Jesus. Nunca se esqueça que as Escrituras, elas usam a figura do casamento para falar sobre nós e o nosso relacionamento com Deus. Aquele pacto, aquela aliança, aquele acordo que foi contraído entre o marido e a esposa, entre o homem e a mulher, para que então pudessem caminhar juntos, cada um com a sua responsabilidade, com o seu dever, numa relação de fidelidade. E as Escrituras dizem que quando esta relação ela é rompida, ela é quebrada, há ali uma situação de adultério. É assim que Deus qualifica o povo de Deus, o povo dele no Velho Testamento. Ele diz: o meu povo é um povo adúltero. Adúltero porque violou da sua parte o acordo que havia sido estabelecido, não caminhando dentro dele. Louvado seja Deus, que na fidelidade dos seus propósitos, ele continuou sendo um Deus fiel, continuou cumprindo aquilo que ele havia determinado. E ele haverá de realizar o seu plano da redenção dentro do acordo estabelecido com o seu povo no dia final. Irmãos, que Deus abençoe-nos e Deus nos renove. O nosso grande desafio é viver uma vida de fidelidade. Que o Senhor renove cuidado sobre cada um de nós. Que o Senhor assim, meus irmãos, esteja como tem feito, trabalhando a nossa vida, trabalhando o nosso coração, mostrando a sua verdade. E que nós, dia a dia, deixemos de lado o nosso orgulho, deixemos de lado o nosso coração voltado a nós mesmos e contrário a Deus, e estejamos renovando o nosso coração pela renovação da nossa maneira de pensar, nossa maneira de ver, nossa maneira de viver como Deus Todo-Poderoso. Que Ele assim lhe dê um bom e renovado domingo. Deus te guarde. Amém. Vamos orar? A Deus, perdoe-nos, porque temos a consciência de que nós não temos sido fiéis ao Senhor da forma como precisávamos. Nós desviamos, Senhor, em muitos momentos, o nosso pensamento da Tua verdade. Os nossos lábios, em muitos momentos, não têm pronunciado a Tua verdade como precisa. E o nosso coração tem nos levado a caminhos que não são os Teus caminhos, Pai. Dê-nos do Teu perdão.
E, Senhor, ajude-nos, porque nós precisamos, sinceramente, viver uma vida fiel ao Senhor, porque o Senhor maravilhosamente tem sido fiel a nós. E no nosso não merecimento, o Senhor tem feito renovar sobre nós a tua misericórdia e tem nos sustentado com a sua superabundante graça. Assim, Pai, pedimos. E nós pedimos, Senhor, por irmãos que estão hoje no seu lar, recluso, Pai, por enfermidade, hospital, Senhor. Irmãos que não têm podido continuar o seu tratamento. Abençoe, Senhor, a eles. Abençoe, Pai, a muitos dos nossos irmãos que estão perdendo seu emprego. Ó Deus, abençoe, Pai, para que portas sejam abertas, para que as suas famílias, Senhor, seu lar, seja suprido, ó Deus, dentro das necessidades todas que tem. Tenha misericórdia, Senhor, e abrevie esse tempo de lutas. Esteja dando sabedoria àqueles que nos governam. E sabedoria a nós, como teu povo, para vivermos, Senhor, de maneira abençoada e abençoadora esse tempo, Senhor, de distância uns dos outros. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, Deus os renove, Deus os guarde. E até mais tarde, Deus assim nos permitindo. Fique com o nosso pós-lúdio de hoje. Que Deus assim te renove.